Bastou uma foto para o passado voltar com força. Quando ela postou a imagem do filho, o CEO milionário viu, e sua reação chocou a todos. Esse filho é meu? Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando, Helena Dantas nunca imaginou que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Enquanto o elevador subia pelos andares da construtora Albuquerque, um dos maiores conglomerados imobiliários de Portugal, ela apertava com força a carta de demissão entre os dedos. 8 meses de humilhações diárias, sob o comando de Melissa Fernandes, diretora de marketing, haviam chegado ao limite. Formada com distinção em comunicação pela Universidade de Lisboa, Helena chegara àquela empresa com sonhos e ambição. Agora, restava apenas o cansaço estampado nos olhos vermelhos e nas olheiras profundas. O prédio espelhado no coração da Avenida da Liberdade, em Lisboa, refletia o sol da manhã, enquanto abrigava em seu interior jogos de poder que Helena não estava mais disposta a suportar. Sua vida em um bairro carenciado na periferia sul de Lisboa parecia cada vez mais distante daquele mundo de saltos altos e sorrisos calculados. Era sua mãe, Dona Zélia, quem sempre repetia que gente simples não deve sonhar alto demais. Talvez estivesse certa. O ping do elevador anunciou o último andar. Helena respirou fundo. Seu destino era o 12º andar, onde ficava a sala de Melissa. Em um momento de distração, apertara o botão errado. Já ia retornar quando uma porta entreaberta chamou sua atenção. Bateu de leve, esperando uma secretária, mas não obteve resposta. Empurrou a porta com cuidado. A vista de Lisboa se abria em um panorama impressionante, através das amplas janelas. De costas para ela, um homem alto observava a cidade em silêncio. Vestia um terno impecavelmente cortado, que evidenciava ombros largos e postura elegante. Helena congelou ao reconhecer o perfil. Era Rafael Albuquerque, o CEO da construtora, herdeiro do império iniciado pelo seu avô nos anos 60. Posso ajudar? A voz grave a pegou de surpresa. Ele havia se virado e agora a encarava com curiosidade, sobrancelhas levemente arqueadas. Me desculpe, Sr. Albuquerque. Peguei o andar errado. Helena sentiu o rosto queimar. Nunca havia encontrado o CEO pessoalmente, apenas o vira em reuniões gerais ou nas revistas de negócios que frequentemente o destacavam entre os empresários mais influentes do país. Você trabalha aqui? O tom não era acusatório, mas genuinamente interessado. Rafael aproximou-se alguns passos, e Helena notou que seus olhos eram de um castanho profundo, quase âmbar sob a luz natural. Departamento de Marketing, Helena Dantas, respondeu automaticamente, sentindo-se pequena naquela sala ampla com piso de mármore italiano. Na verdade, estou de saída. Rafael notou o papel amassado em suas mãos. Carta de demissão? Perguntou direto. Helena hesitou, mas algo no olhar dele, uma mistura de cansaço e sinceridade, quebrou suas defesas. Sim, não aguento mais. Sente-se. Ele indicou uma das poltronas de couro caramelo próximas à janela. Não era um pedido, nem uma ordem. Algo entre os dois. Por quê? A pergunta simples derrubou anos de autocontrole. As palavras começaram a sair sem filtro, como água rompendo uma barragem. Helena contou sobre as tarefas impossíveis, os prazos irreais, os elogios em público seguidos de humilhações em privado. Contou como suas ideias eram roubadas sem crédito, como era chamada para reuniões apenas para servir café, como comentários sobre seu bairro eram sussurrados quando passava. Na última semana, apresentei uma campanha inteira para o Residencial Horizonte. Melissa passou a manhã elogiando o meu trabalho. À tarde, na frente do conselho, disse que o projeto era medíocre e que precisaria refazê-lo ela mesma. À noite, recebi um e-mail com a mesma campanha, palavra por palavra, assinada por ela. Rafael ouviu sem interromper. Sua expressão mudava sutilmente, um franzir de sobrancelhas, uma contração no maxilar, mas manteve-se em silêncio até que ela terminasse. Quando Helena finalmente parou,
Respirando com dificuldade e com lágrimas não derramadas brilhando nos olhos, ele se levantou e serviu água de uma garrafa de cristal. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou, entregando-lhe o copo. 8 meses e 3 semanas. Helena bebeu um gole, grata pela água fria. "E por que veio até o último andar hoje? Por que não simplesmente deixou a carta com o RH e saiu?" A pergunta a pegou desprevenida. Por que, de fato? Por que... Helena respirou fundo. Porque queria olhar nos olhos de quem me humilhou por meses e dizer que não quebrou meu espírito, que saio de cabeça erguida. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto dos lábios dele. Coragem, escassa por aqui. Rafael estendeu a mão. "Posso ver sua carta?" Helena entregou o papel amassado. Ele leu em silêncio, assentindo levemente enquanto seus olhos percorriam as linhas. Então, sem aviso, rasgou a carta em pedaços pequenos. "O que está fazendo?" Helena levantou-se, indignada. "Você não vai sair", Rafael declarou calmo. "Não assim. Não por causa disso. Com todo respeito, Sr. Albuquerque, essa é minha decisão. E essa é minha empresa." Ele a encarou fixamente. "Helena Dantas, preciso de pessoas que não se curvem ao primeiro vento forte. Preciso de pessoas que defendam suas ideias e seu trabalho. Preciso de pessoas como você." Antes que ela pudesse responder, a porta abriu-se sem aviso. Melissa Fernandes entrou, perfeitamente vestida em um tailleur cinza, cabelos loiros impecavelmente presos. "Rafael, precisamos discutir a apresentação para os investidores." Ela parou ao ver Helena. "O que ela está fazendo aqui?" O tom condescendente fez o sangue de Helena ferver, mas foi Rafael quem respondeu, discutindo o futuro dela na empresa. Sua voz assumiu um tom diferente, mais frio, mais distante. "Helena está me mostrando algumas ideias interessantes para a campanha do Horizonte." Melissa empalideceu visivelmente. "Aquelas ideias básicas, Rafael? Eu já refiz todo o conceito. Seria um desperdício de tempo." "Curioso." Rafael caminhou até sua mesa e abriu um laptop. "Porque acabo de receber 2 e-mails. Um seu, com a campanha refeita. E um da Helena, datado de 3 dias atrás, com exatamente o mesmo conteúdo, palavra por palavra." O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. Helena sentiu o coração acelerar. Como ele sabia? Como tinha acesso a seu e-mail? "Deve haver algum engano." Melissa forçou um sorriso. "Helena provavelmente copiou minha ideia ao ter acesso a meus arquivos." "Ou talvez." Rafael fechou o laptop com um clique suave. "Você esteja mentindo descaradamente para mim, para o conselho e para todos nesta empresa há muito tempo." A tensão era palpável. Helena permaneceu imóvel, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. "A partir de hoje," Rafael continuou, olhando diretamente para Melissa, "Helena Dantas será promovida a coordenadora de projetos especiais, reportando-se diretamente a mim. E você, Melissa, terá uma reunião com RH e jurídico amanhã às 9h para discutirmos sua conduta profissional." Melissa abriu a boca, fechou, e então lançou um olhar venenoso para Helena. "Você não faz ideia do que acabou de fazer", sussurrou antes de sair, batendo a porta com força. Helena ficou paralisada. O que havia acontecido nos últimos 10 minutos? Sua mente tentava processar a reviravolta enquanto Rafael voltava a se sentar, aparentemente inabalado. Não precisava ter feito isso, ela finalmente conseguiu dizer. Precisava, sim. Ele a observou com intensidade. "Há algo corroendo minha empresa por dentro, Helena. E você acabou de me dar a prova que eu procurava há meses." Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Melissa foi afastada enquanto uma investigação interna corria em sigilo. Helena, agora com uma sala própria no 23º andar, recebeu a tarefa de auditar todas as campanhas dos últimos 2 anos, identificando ideias roubadas e créditos não dados. A cada descoberta, o nome de Melissa aparecia envolvido em alguma manipulação ou abuso de poder. Rafael e Helena começaram a trabalhar juntos diariamente. No início, as reuniões eram formais e focadas. Ele, sempre reservado, mantinha uma distância profissional clara, mas aos poucos,
algo começou a mudar. Uma xícara de café aparecia na mesa dela toda manhã. Um post-it com observações sobre seu trabalho vinha acompanhado de um excelente análise discreto. Pequenos gestos que não passavam despercebidos. Para Helena, aquele homem era um enigma. Filho de uma das famílias mais tradicionais de Lisboa, formado nas melhores universidades do mundo, Rafael Albuquerque tinha fama de frio e calculista nos negócios. A imprensa o chamava de o imperador da Avenida da Liberdade. Temido, respeitado, mas raramente amado. No entanto, o homem com quem trabalhava todos os dias mostrava lampejos de uma sensibilidade que contradiziam essa imagem. Uma tarde, após uma reunião particularmente tensa com o conselho, Rafael a convidou para um café na cobertura do prédio. O jardim suspenso, raramente utilizado, oferecia uma vista de 360 graus de Lisboa. Não costumo trazer ninguém aqui, confessou ele, encostado na mureta. O vento bagunçava levemente seus cabelos negros, humanizando sua figura sempre impecável. Por quê? Porque aqui não preciso ser o CEO, posso ser apenas Rafael. Ele suspirou, olhando para a cidade que se estendia até o horizonte. Você tem família, Helena? A pergunta a pegou de surpresa. Minha mãe. Ela me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou. Tenho um irmão mais novo que está terminando a faculdade de engenharia. Primeira pessoa da família a entrar numa universidade. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que suavizava suas feições. Vocês devem ser muito unidos. Somos. E você? A expressão dele endureceu. Meus pais morreram em um acidente de helicóptero há 5 anos. Tenho uma irmã que vive em Paris e mal me fala. A construtora Albuquerque é minha família agora. Havia uma solidão profunda naquelas palavras que tocou Helena. Naquele momento, ela viu além do CEO, além do homem poderoso. Viu alguém tão sozinho quanto ela se sentia nos corredores daquela empresa. A conversa fluiu naturalmente após isso. Ele contou sobre a pressão de assumir a empresa após a morte dos pais, sobre as noites em claro, tomando decisões que afetariam milhares de funcionários. Ela falou sobre crescer em um bairro carenciado na periferia de Lisboa, sobre estudar à noite enquanto trabalhava durante o dia, sobre o sonho de dar à sua mãe uma vida melhor. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Lisboa em tons de laranja e púrpura, Rafael se aproximou um pouco mais. O silêncio entre eles carregava uma intimidade nova, inesperada. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por me lembrar por que comecei tudo isso. Rafael olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Por me lembrar que há pessoas reais por trás de cada decisão que tomo. O momento foi interrompido pelo celular dele. Era o advogado da empresa, com novidades sobre o caso de Melissa. Rafael atendeu, afastando-se alguns passos. Quando voltou, a máscara do CEO estava novamente no lugar. Preciso ir. Continuamos amanhã. Helena assentiu, tentando ignorar a sensação de perda que sentiu ao vê-lo reassumir sua persona pública. Enquanto o observava caminhar para a saída, percebeu que algo havia mudado naquela cobertura. Uma linha havia sido cruzada, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Na manhã seguinte, uma investigação formal contra Melissa foi anunciada. A empresa inteira fervilhava com rumores. As teorias mais absurdas circulavam pelos corredores, desde desvio de dinheiro até um suposto caso com Rafael que havia terminado mal. Helena, no centro da tempestade sem querer, tentava manter a cabeça baixa e focar no trabalho. Mas era impossível ignorar os olhares. Os mesmos colegas que antes mal notavam sua existência, agora a observavam com curiosidade e, em alguns casos, ressentimento. A nova queridinha do chefe, ouviu alguém sussurrar quando passou pela cafeteria. As semanas seguintes foram intensas. A auditoria revelou que o problema era muito maior do que imaginavam inicialmente. Melissa havia criado uma rede de favoritismo e intimidação que se estendia por vários departamentos. Pessoas eram promovidas ou demitidas com base em lealdade pessoal, não em mérito. Ideias eram roubadas sistematicamente. Um ambiente tóxico havia sido cultivado por anos sob o radar da diretoria. Rafael,
Confrontado com a extensão do problema, decidiu agir com firmeza. Uma sexta-feira, chamou todos os funcionários para o auditório principal. Helena sentou-se na última fileira, tentando passar despercebida. A construtora Albuquerque foi fundada pelo meu avô com uma premissa simples: construir não apenas estruturas, mas legados, começou ele, a voz firme ecoando pelo auditório silencioso. Nos últimos anos, perdemos isso de vista. Permitimos que o poder e a ambição individual se sobrepusessem ao bem coletivo. Rafael caminhou pelo palco com passos medidos. A partir de hoje, isso muda. Estou implementando um novo código de conduta e criando um canal de denúncias anônimo. Toda alegação será investigada. Todo abuso será punido. Seus olhos encontraram os de Helena brevemente antes de continuar. E para liderar essa transformação, anuncio a criação de um comitê de ética corporativa, que será coordenado por Helena Dantas. Um murmúrio percorreu o auditório. Helena sentiu o rosto queimar enquanto dezenas de olhares se voltavam para ela. Não havia sido consultada sobre isso. Não estava preparada. Sei que é uma mudança radical, continuou Rafael. E sei que enfrentaremos resistência. Mas se há algo que aprendi nas últimas semanas, é que coragem não é ausência de medo, mas a determinação de fazer o certo apesar dele. Quando a reunião terminou, Helena permaneceu sentada enquanto os outros saíam. Não sabia se estava furiosa ou lisonjeada. Rafael aproximou-se, mãos nos bolsos. Você deveria ter me consultado antes. Ela disse quando estavam sozinhos. Você teria aceitado? Provavelmente não. Por isso não consultei. Um sorriso brincou no canto dos lábios dele. Você é a única pessoa nesta empresa em quem confio plenamente, Helena. A única que teve coragem de falar a verdade, mesmo quando custava tudo. Helena queria argumentar, queria lembrá-lo da diferença abissal entre suas posições, queria apontar como aquela decisão a expunha ainda mais, mas havia algo no modo como ele a olhava, uma mistura de admiração e algo mais profundo que fez as palavras morrerem em sua garganta. Vamos jantar hoje? A pergunta dele saiu casual, quase despretensiosa, para discutir os detalhes do comitê. Helena sabia que era mais que isso. Sabia que aquele jantar cruzaria definitivamente a linha entre profissional e pessoal. Sabia que, a partir daquele momento, os rumores deixariam de ser apenas rumores. Não é uma boa ideia, respondeu finalmente. Provavelmente não. Rafael concordou, sem desviar o olhar. Mas desde quando as melhores decisões são as mais prudentes? O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. Helena pensou em sua mãe, em seu irmão, no apartamento pequeno em um bairro carenciado na periferia de Lisboa, que representava toda a sua realidade até poucos meses atrás. Pensou no abismo social que a separava daquele homem, nas complicações que surgiriam, nos julgamentos que enfrentaria. Às 8, respondeu finalmente. Mas não é um encontro. Rafael sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Claro que não. Apenas uma reunião de trabalho. Ambos sabiam que era mentira. Ambos fingiram acreditar nela, pelo menos por enquanto. O restaurante escolhido por Rafael ficava no topo de um dos edifícios mais exclusivos de Lisboa. Poucas pessoas conseguiam reservas, e menos ainda podiam arcar com os preços exorbitantes. Helena sentiu-se imediatamente deslocada, quando o maître a conduziu através das mesas ocupadas por figuras conhecidas do empresariado e da política lisboeta. Havia optado por um vestido preto simples, o mais elegante que possuía, mas ainda assim sentia os olhares que a avaliavam e julgavam. Rafael já a esperava. Levantou-se quando a viu aproximar-se, um gesto antiquado de cavalheirismo que pegou Helena de surpresa. De terno escuro impecavelmente cortado, ele parecia pertencer àquele ambiente como uma obra de arte em seu museu designado. Você está linda, disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Estou deslocada, corrigiu Helena, ajustando nervosamente o guardanapo sobre o colo. Rafael sorriu. Todos aqui estão tentando impressionar alguém. A diferença é que você não precisa tentar. O sommelier aproximou-se para apresentar o vinho já escolhido, um rótulo francês que Helena jamais havia provado.
A conversa inicialmente gravitou em torno do trabalho, do novo comitê, das mudanças necessárias. Era um território seguro, conhecido. Mas aos poucos, conforme o vinho era servido e a noite avançava, as barreiras foram baixando. Por que escolheu marketing? Perguntou Rafael entre um prato e outro. Helena considerou a pergunta por um momento. Cresci vendo minha mãe se matar de trabalhar em casas de família que anunciavam em classificados de jornal. Sempre pensei que se pudéssemos contar nossa história de uma forma diferente, talvez as oportunidades também fossem diferentes. E foram, parcialmente. Consegui bolsas, estágios, primeiro emprego, mas sempre existem barreiras invisíveis. Ela o encarou diretamente. Pessoas como você raramente abrem espaço para pessoas como eu. Rafael não desviou o olhar. Pessoas como eu, nascidas em berço de ouro, educadas nas melhores escolas, herdeiras de impérios. Um silêncio se estabeleceu. Helena temeu ter ido longe demais, ter quebrado o frágil equilíbrio entre eles. Mas então, Rafael fez algo inesperado. Riu, uma risada sincera, sem traços de condescendência. Você sempre diz exatamente o que pensa. Descobri que mentir para agradar os outros só me trouxe frustração. Interessante. Ele girou a taça de vinho lentamente. Sabe o que mais me fascina em você, Helena? A ausência completa de artifícios. Neste mundo onde vivo, cheio de sorrisos falsos e agendas ocultas, você é como um raio de sol depois de meses de chuva. O elogio a pegou desprevenida, fazendo seu rosto esquentar. Rafael continuou, sua voz assumindo um tom mais pessoal. Você me vê apenas como um herdeiro privilegiado, e não a culpo por isso. Mas deixe-me contar algo que poucos sabem. Ele se inclinou ligeiramente. Quando meus pais morreram, a empresa estava à beira da falência. Meu pai havia feito investimentos desastrosos, acumulado dívidas astronômicas. Os jornais diziam que eu herdei um império. A verdade é que herdei escombros. Helena o observou com novo interesse enquanto ele continuava. Passei 2 anos dormindo no escritório, reestruturando dívidas, renegociando contratos, demitindo pessoas que trabalhavam com minha família há décadas. Vendi propriedades pessoais, apartamentos, carros, hipotequei memórias para salvar o legado do meu avô. Por quê? Poderia ter vendido tudo e ainda seria rico. Rafael balançou a cabeça. Não entende? Não era sobre dinheiro. Era sobre honrar o homem que construiu tudo do zero, o filho de imigrantes que chegou a Portugal sem nada. Era sobre as 5.000 famílias que dependiam da empresa para sobreviver. Havia uma paixão em sua voz que Helena nunca havia testemunhado. Por um momento, viu além do CEO impenetrável, além do homem rico e poderoso. Viu alguém com princípios, com propósito. Acho que julguei você precipitadamente, admitiu. Como julguei você quando nos conhecemos. Seus olhos encontraram os dela. Talvez ambos precisemos rever nossos preconceitos. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera diferente, mais leve e ao mesmo tempo mais intensa. Conversaram sobre livros, filmes, memórias de infância. Descobriram que, apesar das diferenças abissais em suas origens, compartilhavam valores surpreendentemente similares. Quando saíram do restaurante, Rafael sugeriu uma caminhada. Era uma noite morna de primavera, e as ruas do Chiado estavam relativamente tranquilas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena quebrou o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Claro. Por que um homem como você está solteiro? As revistas de fofoca sempre te mostram com modelos internacionais, socialites, mas nunca um relacionamento sério. Rafael considerou a pergunta por um momento. Relacionamentos exigem vulnerabilidade. No mundo onde vivo, vulnerabilidade é vista como fraqueza. E talvez... Ele hesitou. Talvez eu nunca tenha encontrado alguém que me fizesse sentir que valia a pena o risco. Até agora? A pergunta escapou antes que Helena pudesse contê-la. Rafael parou de caminhar e virou-se para ela. Estavam sob a luz suave de um poste antigo, que lançava sombras dançantes sobre seus rostos. Até agora, confirmou, a voz quase um sussurro. O mundo pareceu desacelerar, enquanto ele se aproximava lentamente. Helena sentiu seu coração bater contra as costelas, como um pássaro enjaulado. Quando os lábios dele tocaram os seus,
Tudo o mais desapareceu. As dúvidas, os medos, as diferenças. O beijo foi gentil a princípio, quase hesitante, mas logo se aprofundou, revelando uma paixão contida por semanas. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Rafael manteve as mãos em seu rosto, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. Isso complica tudo, murmurou Helena, ainda atordoada. Eu sei. Ele encostou sua testa na dela, mas pela primeira vez em anos, não me importo com complicações. Naquela noite, Helena voltou para seu apartamento em um bairro carenciado na periferia de Lisboa, como se flutuasse. Sua mãe, Dona Zélia, ainda acordada apesar da hora tardia, percebeu imediatamente a mudança. Que lua é essa no seu olhar, menina? Perguntou, franzindo as sobrancelhas grisalhas. Helena hesitou. Como explicar para sua mãe, mulher simples que passou a vida inteira desconfiando dos ricos, que havia se apaixonado por seu chefe bilionário? Como fazê-la entender algo que nem ela mesma compreendia completamente? É complicado, mãe. Dona Zélia a observou com os olhos que não perdiam nada. Homem rico, não é? Tome cuidado, filha. Gente como nós e gente como eles não se misturam sem dor. As palavras ficaram ecoando na mente de Helena enquanto ela tentava dormir. Seria possível superar o abismo social que os separava? Ou estava caminhando para o desastre, cega pela paixão e pela novidade? Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Precisava organizar seus pensamentos antes de inevitavelmente encontrar Rafael. Para sua surpresa, um buquê de lírios, suas flores favoritas, embora não se lembrasse de ter mencionado isso, a esperava sobre sua mesa. O cartão dizia simplesmente: sem arrependimentos, R. A mensagem a fez sorrir. Talvez fosse loucura, talvez estivesse destinado ao fracasso, mas naquele momento, Helena decidiu que viveria aquela história até o final, qualquer que fosse. As semanas seguintes foram um equilíbrio delicado entre profissionalismo e paixão crescente. No escritório, mantinham uma distância respeitosa, interagindo apenas quando necessário e sempre de maneira estritamente profissional. Mas à noite, longe dos olhos curiosos, permitiam-se conhecer um ao outro em todos os sentidos. Rafael a levou a lugares que ela jamais imaginou conhecer: restaurantes exclusivos, teatros, exposições de arte. Helena, por sua vez, o introduziu a um Portugal que ele apenas vislumbrava através das janelas de seu carro blindado, feiras de rua, rodas de samba em um bairro carenciado, na periferia de Lisboa. O verdadeiro sabor da comida nordestina em pequenos restaurantes familiares. Em uma dessas noites, após um jantar simples na casa de Helena, onde Rafael encantou Dona Zélia com sua gentileza despretensiosa e seu evidente amor pela filha dela, ele fez uma proposta inesperada. Venha morar comigo. Helena quase engasgou com o café que bebia. O quê? Estou cansado de fingir, cansado de encontros secretos, de despedidas ao amanhecer. Quero acordar ao seu lado todos os dias. O coração dela acelerou. Rafael, você não percebe? Se assumirmos isso publicamente, as consequências serão devastadoras. Para mim, para você, para a empresa. Deixe que falem. Não é tão simples. Helena colocou a xícara sobre a mesa com mais força que o necessário. Para você, serei sempre a secretária que seduziu o chefe para subir na vida. Para sua família e amigos, serei a garota pobre que deu o golpe do baú. Rafael segurou suas mãos com firmeza. Desde quando você se importa com o que os outros pensam? A mulher que conheci tinha coragem suficiente para enfrentar uma diretora abusiva e entregar sua carta de demissão pessoalmente ao CEO. É diferente. Isso afeta minha reputação profissional. Tudo pelo que lutei. Então lutaremos juntos. Ele beijou suas mãos. Por favor, pense nisso. Não estou pedindo uma resposta agora. Helena prometeu considerar, mas as dúvidas continuavam a atormentá-la. Quanto mais profundo ficava o relacionamento, mais assustadoras pareciam as possíveis consequências. A decisão foi tirada de suas mãos 2 semanas depois, da pior maneira possível. Helena estava conduzindo uma reunião do Comitê de Ética
quando seu celular vibrou insistentemente. Era Luísa, sua assistente, com uma mensagem urgente. Cheque o portal empresarial agora. Assim que a reunião terminou, Helena correu para seu computador. A manchete do principal portal de notícias empresariais do país fez seu sangue gelar. Romance secreto, CEO da construtora Albuquerque e ex-assistente flagrados em momento íntimo. Acompanhando a matéria, uma foto granulada, claramente tirada com teleobjetiva, mostrava Helena e Rafael se beijando na varanda do apartamento dele. O texto era um misto de insinuações maldosas e pseudojornalismo, sugerindo que a rápida ascensão de Helena na empresa estava diretamente ligada a favores pessoais prestados ao CEO. Fontes internas revelam que a senhorita Dantas, moradora de um dos bairros mais carenciados de Lisboa, rapidamente passou de assistente júnior a uma posição de poder sem precedentes, com acesso direto ao CEO e influência sobre decisões estratégicas. Helena sentiu o estômago revirar. A matéria ainda citava fontes anônimas, que afirmavam que ela havia armado deliberadamente para que Melissa Fernandes fosse demitida, abrindo espaço para sua ascensão. Seu telefone tocou. Era Rafael. Já vi, disse ele antes mesmo que ela pudesse falar. Estou chamando uma entrevista coletiva em 1 hora. O quê? Não. Isso só vai piorar as coisas. Não vou permitir que assassinem seu caráter desta forma, Helena. Não vou permitir que transformem algo puro e verdadeiro em um escândalo sórdido. A determinação em sua voz não deixava espaço para discussão. 1 hora depois, o auditório da construtora Albuquerque estava lotado de jornalistas e funcionários curiosos. Helena, sentada na primeira fileira, sentia-se exposta e vulnerável sob os flashes das câmeras e os olhares especulativos. Rafael subiu ao palco com a mesma postura confiante de sempre, mas Helena podia ver a tensão em seus ombros, a determinação em seu maxilar. Agradeço a presença de todos em tão curto prazo, começou ele, a voz firme ecoando pelo microfone. Convoquei esta coletiva para esclarecer os rumores e, principalmente, para fazer uma declaração pessoal. O silêncio era absoluto enquanto ele continuava. Sim, estou em um relacionamento com Helena Dantas. E sim, ela também trabalha nesta empresa. No entanto, qualquer insinuação de que sua competência profissional está ligada a nosso relacionamento pessoal é não apenas falsa, mas profundamente ofensiva. Rafael então narrou, em detalhes precisos, como conheceu Helena, omitindo apenas a parte da carta de demissão, e como sua capacidade excepcional chamou sua atenção muito antes de qualquer sentimento pessoal surgir. A senhorita Dantas liderou uma investigação que revelou práticas antiéticas sistemáticas dentro desta organização, práticas que eu, como CEO, falhei em identificar por anos. Ela arriscou sua própria carreira para defender o que é certo. Este é o tipo de integridade que valorizamos na construtora Albuquerque. Helena observava, estupefata, enquanto ele defendia não apenas o relacionamento deles, mas sua honra profissional, com uma eloquência que silenciava até os jornalistas mais céticos. Quanto ao nosso relacionamento pessoal, continuou Rafael, seu tom suavizando ligeiramente, peço respeito à nossa privacidade. Sim, venho de uma família tradicional. Sim, Helena vem de origens humildes. E isso é absolutamente irrelevante para o que sentimos um pelo outro. Seus olhos encontraram os dela na plateia. Alguns de vocês perguntarão sobre conflito de interesses, uma preocupação legítima. Por isso, anuncio que, a partir de hoje, Helena Dantas reportará diretamente ao Conselho de Administração, não a mim. Todas as decisões relacionadas à sua carreira serão tomadas por um comitê independente. A coletiva continuou por mais 20 minutos, com Rafael respondendo perguntas com uma combinação de firmeza profissional e franqueza pessoal raramente vista em executivos de seu calibre. Quando terminou, Helena foi rapidamente escoltada para fora por seguranças, evitando o assédio dos repórteres. No escritório de Rafael, finalmente sozinhos, ela deixou as emoções transbordarem. Por que fez isso? Podíamos ter negado, deixado a poeira baixar. E viver escondidos para sempre?
Ele segurou seu rosto entre as mãos. Helena, não me importo com o que pensam. Não me importo com acionistas nervosos ou com manchetes sensacionalistas. Me importo com você, com nós. As lágrimas que ela havia contido durante toda a coletiva finalmente escaparam. Não sei se tenho forças para enfrentar tudo isso. Tem sim. Rafael a beijou suavemente. A mulher que conheci tem força suficiente para enfrentar o mundo inteiro se precisar. Naquela noite, Helena ligou para sua mãe antes que as notícias chegassem a ela por outros meios. Dona Zélia ouviu em silêncio a história completa. O encontro acidental, os meses trabalhando juntos, o amor que cresceu entre eles, o escândalo atual. Eu sei que parece loucura, mãe, concluiu Helena, nervosa com o silêncio do outro lado da linha. Eu sei que sempre me alertou sobre os riscos de confiar em gente rica. Dona Zélia suspirou profundamente. Filha, passei a vida toda limpando a sujeira dos ricos, ouvindo conversas que não eram para meus ouvidos, vendo como eles tratam gente como nós. Aprendi a desconfiar, a esperar sempre o pior. Helena esperou, o coração apertado, pela condenação que certamente viria. Mas também aprendi, continuou a mãe, surpreendendo-a, que o caráter de uma pessoa não está na conta bancária ou no endereço, está nas ações. E esse homem acabou de se expor publicamente para defender você. Isso diz muito. As palavras de Dona Zélia foram um bálsamo, mas os dias que se seguiram testaram a resistência de Helena como nunca antes. Os tabloides tiveram um campo-dia, escavando seu passado, entrevistando ex-colegas de escola, vizinhos em um bairro carenciado na periferia de Lisboa. Até um ex-namorado do ensino médio surgiu para contar sua história. O assédio da imprensa era implacável. Repórteres acampavam em frente ao prédio de Helena, seguiam-na no trajeto para o trabalho. Abordavam sua mãe e seu irmão. Rafael, acostumado aos holofotes desde a adolescência, tentava protegê-la como podia, mas a pressão era avassaladora. Na empresa, a situação não era muito melhor. Embora muitos colegas demonstrassem apoio, Helena sentia os olhares, ouvia os sussurros, dormiu até o topo. Era a frase que mais doía, embora ela fingisse não se importar. Uma semana após o escândalo explodir, Helena estava trabalhando até tarde, quando uma mensagem anônima chegou ao seu e-mail corporativo. O assunto dizia apenas, "Você não pertence aqui." E o conteúdo era uma fotomontagem grotesca de seu rosto em corpos de mulheres em poses pornográficas. Foi a gota de água. Quando Rafael a encontrou, ela estava guardando seus pertences em uma caixa. "O que está fazendo?" perguntou alarmado. "Acabou, Rafael. Não posso mais fazer isso." Helena mostrou o e-mail, as mãos tremendo. "Isso é só o começo. Vão me destruir, vão destruir sua reputação, vão destruir tudo o que construiu." Rafael fechou o laptop com força. "Vamos à polícia agora mesmo. Isso é crime." E depois, outro e-mail virá, outro escândalo, outro ataque. Helena sentou-se, exausta. Talvez todos estejam certos. Talvez eu não pertença a este mundo. E talvez eu esteja cansado deste mundo. Rafael ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. "Helena, vamos sair daqui. Não para sempre, apenas o tempo necessário para que esta tempestade passe. Fugir? Não. Recuar estrategicamente." Seus olhos brilhavam com determinação. "Tenho uma casa na costa, isolada, segura. Podemos trabalhar remotamente por algumas semanas, deixar que o próximo escândalo tome nosso lugar nas manchetes." A ideia era tentadora. Escapar dos olhares, da pressão constante, ter tempo para pensar, para respirar. Mas Helena hesitou. E se isso for apenas o começo? E se nunca aceitarem nossa relação? Então criaremos nosso próprio caminho. Rafael a beijou suavemente. "Por favor, não desista de nós. Não agora." Naquela noite, Helena ligou para sua mãe explicando a situação. Dona Zélia, sempre prática, apoiou a decisão. "Vá, filha. Cuide do seu coração. Estarei aqui quando voltar." Na manhã seguinte, enquanto a cidade ainda despertava, Helena e Rafael partiram discretamente rumo ao litoral de Portugal.
A casa, que Rafael modestamente chamara de Retiro, revelou-se uma propriedade impressionante na costa alentejana, com vista panorâmica para o mar, isolada em uma ponta do litoral, acessível apenas por barco ou helicóptero. Os primeiros dias foram de puro alívio. Longe dos olhares, das câmeras, das especulações, eles finalmente podiam ser apenas um homem e uma mulher apaixonados. Trabalhavam durante o dia, conectados remotamente com a empresa, e passavam as noites conversando à beira-mar, conhecendo-se verdadeiramente, sem as máscaras sociais que haviam se acostumado a usar. Em uma dessas noites, sentados na areia sob um céu estrelado impressionante, Rafael fez a pergunta que vinha ensaiando há dias: "Case-se comigo." Helena virou-se para encará-lo, incerta se havia ouvido corretamente. O olhar dele não deixava dúvidas. Era intenso, sincero, vulnerável. "Rafael, não responda agora", ele se apressou em dizer. "Na verdade, não responda até que voltemos a Lisboa, até que a tempestade tenha passado. Quero que tenha certeza de que sua resposta não é influenciada por este momento, por este lugar." Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de ouro branco com uma única esmeralda, não ostensivamente grande, mas de um verde profundo e hipnotizante. Pertenceu à minha avó, a única pessoa da família que casou por amor, não por conveniência. O gesto era tão sincero, tão distante do mundo corporativo calculista que conheciam, que Helena sentiu lágrimas nos olhos. "É o pedido mais estranho de casamento que já ouvi", riu, entre lágrimas. "Bem, somos um casal bastante incomum", Rafael sorriu, colocando o anel de volta no bolso. "Pense nisso, sem pressa." Mas a paz durou menos do que esperavam. 3 dias depois, uma notícia bomba atingiu a construtora Albuquerque. Documentos vazados sugeriam que Rafael havia manipulado evidências para incriminar Melissa Fernandes. Tudo para proteger Helena e justificar sua promoção meteórica. A fonte dos documentos? Ninguém menos que Melissa, aparentemente trabalhando nos bastidores por vingança desde sua saída. Os documentos eram falsificados, claro, mas o estrago estava feito. A credibilidade do processo inteiro estava comprometida. O conselho convocou uma reunião de emergência e exigiu o retorno imediato de Rafael. "Não vou sem você", insistiu ele, enquanto arrumava as malas às pressas. "Preciso ficar." Helena estava pálida, devastada pela reviravolta. "Se voltarmos juntos agora, parecerá que estou me escondendo atrás de você. Preciso enfrentar isso por conta própria, provar meu valor mais uma vez." "Helena, isso é uma armadilha. Melissa quer exatamente isso, nos separar para nos atacar individualmente." "Talvez, mas se não fizermos isso do jeito certo, ela vence." Helena segurou o rosto dele entre as mãos. "Confie em mim. Volto em 2 dias, com todas as evidências organizadas, todas as provas de que os documentos são falsos. Enquanto isso, acalme o conselho." A contragosto, Rafael concordou. Antes de partir, abraçou-a com força. 2 dias, não mais. Se não voltar, venho buscá-la pessoalmente." Após sua partida, Helena trabalhou incessantemente, revisando documentos, coletando provas, preparando uma defesa incontestável. Na manhã do 2º dia, quando estava prestes a deixar a ilha, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Rafael, e sua voz estava irreconhecível, trêmula, quebrada. Melissa foi encontrada morta em seu apartamento. Aparente suicídio. Helena sentiu o mundo girar. Meu Deus, como... Overdose de remédios. Deixou uma carta. A voz dele falhou. Uma carta confessando que forjou os documentos, que estava obcecada por vingança. A polícia está investigando, mas a carta parece autêntica. Isso é horrível. Helena sentia-se enjoada. Odiava Melissa pelo que havia feito, mas nunca desejou sua morte. Como você está? Em choque. O conselho está em crise. A imprensa está enlouquecida. Os acionistas estão em pânico. Ele respirou fundo. Precisamos de você aqui, agora. Helena fechou os olhos, tentando processar a avalanche de emoções. Estarei aí o mais rápido possível. O retorno a Lisboa foi um borrão de emoções e tensão.
Helena embarcou no primeiro helicóptero disponível, enquanto uma tempestade se formava no horizonte, um prenúncio do caos que a esperava na capital. Durante todo o trajeto, sua mente oscilava entre o choque pela morte de Melissa e a ansiedade pelo que encontraria ao chegar. A sede da construtora Albuquerque estava sitiada por repórteres quando o carro de Rafael estacionou nos fundos do edifício. Seguranças formaram uma barreira para permitir que Helena entrasse sem ser abordada. Mas ela podia ouvir os gritos dos jornalistas, as perguntas lançadas como flechas envenenadas. É verdade que vocês pressionaram Melissa até o suicídio? A morte foi conveniente para encobrir o escândalo? O relacionamento de vocês começou antes ou depois dela ser promovida? Rafael a esperava no elevador privativo, o rosto marcado por olheiras profundas e uma palidez que ela nunca havia visto antes. Quando as portas se fecharam, ele a abraçou com desespero, como se temesse que ela pudesse desaparecer. A situação está fora de controle, murmurou contra seus cabelos. A polícia já descartou o homicídio, mas a imprensa está especulando que, de alguma forma, somos responsáveis pelo suicídio dela. Como podem sugerir isso? Helena afastou-se para encará-lo, horrorizada. Pessoas desesperadas por manchetes não se importam com a verdade. Seu maxilar estava tenso. O conselho está reunido desde ontem à noite. Alguns membros estão pedindo meu afastamento temporário para o bem da empresa. O elevador chegou ao andar da diretoria. Helena podia sentir a tensão no ar. Funcionários cochichando em grupos, olhares que desviavam quando ela passava, o silêncio pesado que caía onde quer que fossem. Na sala de reuniões principal, o conselho de administração completo os aguardava. 12 homens e 2 mulheres, todos vestidos em tons sóbrios, todos com expressões graves. Teodoro Albuquerque, tio de Rafael e presidente do conselho, um homem na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos e olhar duro, levantou-se quando eles entraram. Rafael, Helena. Seu tom era frio. Obrigado por virem tão prontamente. Não tínhamos escolha, aparentemente. Rafael manteve uma mão firme na cintura de Helena, um gesto de proteção e desafio simultâneos. A situação é delicada. Teodoro indicou que se sentassem. A morte de Melissa, somada às acusações anteriores e ao relacionamento de vocês, criou uma tempestade perfeita. As ações caíram 12% desde ontem. Melissa falsificou documentos e tentou sabotar a empresa por vingança, respondeu Rafael, a voz controlada mas tensa. Seu suicídio, por mais trágico que seja, confirma sua instabilidade. Isso é insensível, Rafael, interveio Elisa Mendonça, a CFO. Uma mulher está morta, e lamento profundamente por isso, ele respondeu. Mas não assumirei responsabilidade por uma escolha que ela fez. Ninguém nesta sala a pressionou ou a levou a esse ponto. Helena observava a dinâmica com apreensão crescente. Era evidente que linhas já haviam sido traçadas antes de sua chegada. O conselho estava dividido, mas a maioria parecia já ter tomado uma decisão. O facto, continuou Teodoro, é que precisamos agir decisivamente para conter os danos. Após deliberação, o conselho chegou a uma recomendação. Ele deslizou um documento pela mesa. Seu afastamento temporário, Rafael, por 90 dias, enquanto uma auditoria independente investiga todas as acusações, e a demissão da senhorita Dantas, com uma generosa indemnização, claro. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ao seu lado, Rafael ficou absolutamente imóvel por alguns segundos. Depois riu, uma risada seca, sem humor. Demitir Helena e afastar o CEO no mesmo dia. Não acham que isso seria admitir culpa aos olhos do público? Seria visto como prudência corporativa, rebateu Teodoro. Uma demonstração de que levamos a governança a sério e uma demonstração de covardia moral. Rafael levantou-se. Helena não só é inocente de qualquer irregularidade, como foi a pessoa que expôs o ambiente tóxico que Melissa havia criado. Demiti-la agora, quando precisa mais do nosso apoio, seria não apenas injusto, mas profundamente cruel. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Helena percebeu que era hora de falar. Com todo respeito, começou ela, mantendo a voz firme,
apesar do tremor em suas mãos. Entendo a preocupação do conselho com a imagem da empresa. Mas punir as vítimas para aplacar a opinião pública é um caminho perigoso. Se me demitem hoje, validam todas as acusações falsas, transformam uma tragédia pessoal em prova de culpa corporativa. Ela abriu sua pasta e distribuiu alguns documentos. Estas são todas as evidências da falsificação dos documentos por Melissa: relatórios técnicos, análises forenses de e-mails, depoimentos de testemunhas. Não fugi para a costa alentejana para me esconder. Fui compilar provas, construir nossa defesa. A sala ficou em silêncio enquanto os conselheiros examinavam os documentos. Helena prosseguiu, ganhando confiança. Quanto ao meu relacionamento com Rafael, sim. Começou depois que passei a trabalhar diretamente com ele. Sim, cruza linhas profissionais que normalmente deveriam ser respeitadas, mas nunca influenciou decisões corporativas ou comprometeu a integridade de nenhum de nós. Ela olhou diretamente para Teodoro. Se o conselho decide me demitir hoje, amanhã enfrentará um processo por discriminação e retaliação, porque não há base legal para isso. E todos nesta sala sabem. A ameaça pairou no ar, clara, mas não declarada explicitamente. Rafael observava Helena com uma mistura de surpresa e admiração. Ela havia crescido tanto desde a jovem insegura que entrara por engano em sua sala meses atrás. Teodoro pigarreou, visivelmente desconfortável. Não se trata de discriminação, senhorita Dantas. Trata-se de percepção pública e confiança dos acionistas. E como exatamente demitir a única pessoa que teve coragem de enfrentar um ambiente tóxico melhorará a percepção pública? Helena inclinou-se para a frente. Vocês têm uma oportunidade única aqui. Podem ser lembrados como o conselho que se curvou ao medo e ao preconceito, ou como o conselho que defendeu a justiça e a integridade, mesmo sob pressão extrema. A sala caiu novamente em silêncio. Rafael retomou a palavra, sua voz calma, mas carregada de determinação. Vamos deixar uma coisa clara, disse, olhando para cada membro do conselho. Se Helena sair desta empresa hoje, eu saio com ela. Não como CEO afastado temporariamente, mas como ex-CEO, vendendo todas as minhas ações imediatamente. Imaginem o que isso fará ao valor de mercado. A ameaça era real e todos sabiam disso. Rafael detinha 32% das ações da construtora. Uma venda massiva derrubaria o valor das ações instantaneamente, para não mencionar o pânico que geraria no mercado. Isso é chantagem, Rafael, observou Elisa, a CFO, mas seu tom não carregava real condenação. Isso é lealdade, ele corrigiu. Algo que parece escasso nesta sala hoje. Após o que pareceu uma eternidade, Teodoro suspirou profundamente. Vamos reavaliar nossa posição. Enquanto isso, sugiro que ambos tirem uma licença voluntária de 2 semanas, com remuneração integral. Dará tempo para que as águas acalmem e para que revisemos toda a documentação apresentada. Era uma concessão, não uma vitória completa, mas Helena e Rafael sabiam que era o melhor que conseguiriam naquele momento. Aceitaram os termos e deixaram a sala de reuniões de cabeças erguidas, ignorando os olhares especulativos que os seguiam. No elevador, sozinhos novamente, Rafael finalmente deixou a máscara de CEO inabalável cair. Apoiou a testa na parede espelhada e fechou os olhos. Sinto muito por tudo isso, murmurou. Nunca quis que você passasse por esse tipo de escrutínio e julgamento. Helena tocou seu rosto gentilmente. Eu escolhi estar aqui, lembra? Ninguém me forçou. Ele abriu os olhos e ela viu algo que nunca havia notado antes. Medo. Não pelo império corporativo que poderia perder, não pela reputação manchada, mas por ela, por eles. E se estivermos cometendo um erro? Perguntou ele, quase num sussurro. E se isso destruir tudo o que você construiu, tudo pelo que trabalhou? E se for o melhor erro que já cometi? Helena sorriu levemente. Rafael, passei a vida inteira sendo prudente, fazendo o que era esperado, temendo perder o pouco que tinha conquistado. Pela primeira vez, estou arriscando tudo por algo que realmente importa. O elevador chegou ao térreo. Antes que as portas se abrissem, Rafael a beijou. Um beijo desesperado,
como se tentasse comunicar tudo o que não conseguia expressar em palavras. Quando se separaram, ambos sabiam que uma decisão havia sido tomada. Não fugiriam, não se esconderiam, enfrentariam juntos o que viesse. As 2 semanas de licença forçada foram, paradoxalmente, um presente. Longe dos olhos do público, hospedados em uma casa discreta no interior de Portugal, que poucos sabiam pertencer a Rafael, eles finalmente tiveram tempo para realmente considerar o futuro. Passavam os dias caminhando por trilhas arborizadas, conversando sobre sonhos que nunca haviam compartilhado com ninguém, planejando uma vida juntos que parecia simultaneamente impossível e inevitável. Helena falava sobre seu desejo de criar uma fundação para jovens de comunidades carentes interessados em comunicação e marketing. Rafael confessava seu cansaço com o mundo corporativo, seu desejo secreto de focar em projetos de habitação social genuinamente transformadores. À noite, sob um céu estrelado tão diferente do de Lisboa, faziam amor com uma intensidade que crescia a cada dia, como se cada toque pudesse solidificar a conexão entre eles, torná-la invulnerável às pressões externas. Foi durante uma dessas noites, enrolados em lençóis bagunçados, que Helena finalmente deu sua resposta. Sim, disse simplesmente, traçando o contorno do rosto dele com os dedos. Rafael franziu a testa, confuso. Sim, o quê? Sim, eu me caso com você. Ela sorriu ao ver a compreensão transformar o rosto dele. Assumo que a proposta ainda esteja de pé? Em resposta, Rafael pulou da cama e correu até sua mala. Voltou com a pequena caixa de veludo que havia mostrado na costa alentejana. Desde o momento em que nos conhecemos, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama com uma solenidade que contrastava comicamente com sua nudez, você virou meu mundo de cabeça para baixo. Questionou minhas certezas, desafiou minha visão limitada, me fez enxergar além dos muros que construí ao meu redor. Ele abriu a caixa, revelando o anel com a esmeralda. Helena Dantas, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De construir uma vida ao meu lado, independentemente dos desafios que enfrentarmos? Com lágrimas nos olhos, Helena estendeu a mão esquerda. Sim, 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se sempre tivesse sido destinado a estar ali. Naquele momento, todas as dúvidas, todos os medos, todas as incertezas pareceram insignificantes. Eles haviam encontrado algo raro, um amor que não apenas sobrevivia às tempestades, mas que se fortalecia através delas. O retorno a Lisboa, 2 semanas depois, foi diferente do que esperavam. Para sua surpresa, o Conselho havia feito um trabalho impressionante de controlo de danos. Uma investigação independente havia confirmado a autenticidade da carta de suicídio de Melissa e a falsificação dos documentos. Uma coletiva de imprensa cuidadosamente orquestrada havia apresentado Helena como uma profissional exemplar que havia ajudado a expor práticas antiéticas. E, mais surpreendente ainda, a história de amor entre o poderoso CEO e a jovem de origem humilde havia capturado a imaginação do público, transformando o escândalo em uma narrativa quase romântica. O povo adora uma história de Cinderela moderna, explicou Mariana, a nova chefe de comunicação, em sua primeira reunião. Estamos recebendo mais mensagens de apoio do que críticas agora. Helena não sabia se ria ou se indignava com aquela caracterização. Decidiu fazer o que sempre fazia, focar no trabalho e ignorar os ruídos externos. Nas semanas seguintes, implementou uma série de mudanças no Comitê de Ética, estabelecendo canais anônimos de denúncia, workshops de diversidade e inclusão, e uma revisão completa das políticas de promoção e avaliação. Rafael, por sua vez, anunciou um ambicioso projeto habitacional em um bairro carenciado na periferia de Lisboa. Não um condomínio de luxo às margens da comunidade, mas moradias dignas e acessíveis para famílias locais, desenvolvidas com participação ativa dos moradores. O projeto, que inicialmente gerou ceticismo, logo se tornou o orgulho da construtora Albuquerque. Rafael, que antes raramente saía do escritório, agora passava dias inteiros na comunidade,
conversando com líderes locais, ouvindo necessidades, ajustando plantas e orçamentos. Helena o acompanhava sempre que possível, servindo como ponte entre os dois mundos que agora se entrelaçavam em sua vida. Dona Zélia, agora aposentada por insistência do genro, mudou-se para uma casa menor a algumas quadras de distância, perto o suficiente para ser presente, longe o suficiente para dar privacidade ao jovem casal. O irmão de Helena, formado com distinção, foi contratado como engenheiro júnior na construtora. Não por nepotismo, Rafael fez questão de esclarecer, mas por mérito próprio comprovado durante o estágio. Foi nessa nova casa, em uma tarde ensolarada de domingo, que Helena entrou em trabalho de parto, 2 semanas antes da data prevista. Rafael, que havia se tornado quase obsessivamente preparado, acionou imediatamente o plano meticulosamente ensaiado. Malas no carro, trajeto mais rápido para o hospital, avisos para a família e médicos. 16 horas depois, exausta, mas radiante, Helena segurava nos braços sua filha, Sofia Dantas Albuquerque, 3,2 quilos de pura perfeição, com cabelos escuros como os do pai e olhos expressivos como os da mãe. Rafael, observando as 2 mulheres de sua vida naquele primeiro encontro, sentia-se simultaneamente mais forte e mais vulnerável do que jamais havia sido. A menina que um dia entrara por engano em sua sala com uma carta de demissão havia transformado não apenas a empresa, não apenas sua visão de mundo, mas seu próprio coração. Ela tem seus olhos, murmurou, sentando-se na beira da cama de hospital. E seu queixo teimoso, sorriu Helena, passando delicadamente um dedo pela bochecha da recém-nascida. Espero que tenha o melhor de nós 2. E nada do pior, completou Rafael, inclinando-se para beijar a testa da filha e depois os lábios da esposa. Ela já tem o mais importante. Será criada com amor, respeito e a consciência de que vem de 2 mundos que, juntos, podem criar algo extraordinário. Naquela noite, quando a pequena Sofia finalmente adormeceu no berço ao lado da cama hospitalar, Rafael e Helena permaneceram acordados, mãos entrelaçadas, refletindo sobre a improvável jornada que os havia trazido até ali. Da carta de demissão à sala do CEO, da inimizade à paixão, da desconfiança ao amor mais profundo, dos mundos separados à família unida que agora formavam. Quem diria, sussurrou Helena, acariciando a aliança no dedo de Rafael, que meu maior ato de rebeldia seria entregar uma carta de demissão para a pessoa errada. Rafael sorriu, beijando sua mão. E quem diria que meu maior acerto seria rasgar aquela carta? Fora da janela do hospital, Lisboa continuava seu ritmo frenético. Luzes, buzinas, arranha-céus, bairros carenciados. A mesma cidade de contrastes e contradições onde sua história havia começado. Mas dentro daquele quarto, na bolha de serenidade que haviam criado, os contrastes não dividiam, complementavam. Em um mundo que insistia em separar, categorizar, hierarquizar, eles haviam construído uma ponte. E agora, olhando para a filha que dormia pacificamente, sabiam que essa ponte não era apenas para eles. Era um caminho para o futuro. Um legado que transcendia fortunas, empresas ou status social. Acho que finalmente entendo o que é realmente construir algo duradouro, murmurou Rafael, observando-o subir e descer tranquilo do peito da filha. Helena apertou sua mão, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. E só estamos começando.